Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura e, conforme o combinado, hoje nós iremos falar sobre o pré-modernismo no Brasil, tá? Aula 13, livro 4 de literatura, ok? Mas antes, eu queria passar um recado para vocês. No final desse vídeo, eu vou estar passando algumas orientações acerca da prova de literatura, tá bom? Então, no final do vídeo, eu vou passar algumas orientações, algumas dicas, né, da P2 de literatura, tá? Vou comentar sobre algumas questões da prova, ok? Então, no final do vídeo, tá, pessoal? Vamos lá, então? Aula 13, pré-modernismo no Brasil, tá? Eu sei que vocês já estudaram isso anteriormente, né, em literatura, só que a nossa aula é revisional, então nós vamos fazer, né, mais uma vez um resumo, vamos revisar, né, esse tema falando sobre o pré-modernismo no Brasil, ok? Então, aula 13, livro 4, todo mundo juntinho comigo. Bom, o que foi o pré-modernismo, né? Quando que ele surgiu? Vou falar também sobre o contexto histórico, sobre algumas características do pré-modernismo e também, né, os autores que mais se destacaram nesse período, ok? Bom, pessoal, o pré-modernismo ele teve seu início em 1902, estabelecendo como limite as obras Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também a obra Canaã, de Graça Aranha. E terminou somente em 1922, com a Semana da Arte Moderna, tá? Então, o pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana da Arte Moderna, em 1922, como eu falei anteriormente. Então, para muitos estudiosos, esse período do pré-modernismo não deve ser considerado como uma escola literária, uma vez, né, que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Em outras palavras, o pré-modernismo reúne um sincretismo estético, né, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas também, tá? Bom, falando agora sobre o contexto histórico do pré-modernismo no Brasil, né? Então, a virada, né, do século XIX para o século XX correspondeu no Brasil a uma transição do regime monárquico para o republicano. É o chamado período da República Velha, né? Muitas vezes também denominado de República do Café com Leite. Então, graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileiras. Também eram influentes outras camadas da classe dominante, né, como o exército e a burguesia industrial, que ganhava força especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o surgimento do modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização e criou novos estratos sociais, né, como o proletariado e o subproletariado. Então, além disso, né, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Então, a escravatura, recém-abolida até então, escancarou as fronteiras do país, né, para a chegada de imigrantes europeus asiáticos, né, de imigrantes europeus e asiáticos também, com vistas, né, a substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Os negros, alforriados, por sua vez, não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente essa condição e foram basilares, né, para o racismo estrutural, como um dos componentes da fundação da República.
Então, uma nova massa de desempregados e desvalidos formava-se e agravavam-se as desigualdades sociais também. Criava-se, né, um abismo cada vez maior entre o povo e os dirigentes da República, que também, por sua vez, viam-se, né, em um conflito de interesses. Né? De um lado, o grupo de latifundiários representantes do tradicionalismo agrário brasileiro, até pouco tempo escravocrata, né? Escravocrata. De outro lado, a burguesia industrial, incipiente, influenciável, né? Pelos fluxos financeiros e interesses do capital, melhor dizendo, do capital europeu e estadunidense também. Então, os primeiros anos, né, do Brasil republicano ficaram também conhecidos como o período da República da Espada, marcado pelo autoritarismo do exército e por insurreições, né, como a revolta da Armada, a Guerra de Canudos e a Revolução Federalista. Então, o início do século XX, né, foi marcado pelo confronto das rivalidades internacionais, que teve como resultado a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, e que teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos da América. Então, em 1917, né, com a Revolução Russa, o proletariado toma o poder. Começaram, então, a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. Então, no entanto, nas cidades, né, surgia uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares, né, entusiasmados por ideias positivistas que exigiam mudanças. Então, ao mesmo tempo, surgia pela primeira vez no país uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, conhecida como a Revolta da Vacina, isso em 1904, ok? Bom, agora eu vou falar sobre algumas características do pré-modernismo no Brasil, tá? Bom, eu separei algumas aqui. Bom, o pré-modernismo não é uma escola literária, né? Foi uma fase de transição e sincretismo do parnasianismo, simbolismo e modernistas. Né? Havia uma denúncia da realidade brasileira, né? Havia a presença do regionalismo, do caráter documental, de uma linguagem conservadora e dos tipos humanos marginalizados. Né? Então, além disso, né? Além dessas características, temos também a ruptura com o academicismo, né? A ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Né? Além da linguagem conservadora, havia também uma linguagem coloquial simples, né? E temas também, né, ligados a fatos históricos, políticos, econômicos e sociais também. Então, pessoal, os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem, né, em seus romances traços característicos do realismo e também do naturalismo, e em suas poesias elementos do simbolismo, fizeram sobressaírem, né, dois aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Né? Falando sobre a abordagem da realidade brasileira, né, os escritores do pré-modernismo preocupavam-se com assuntos ligados ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, né, o que resultava em obras de caráter social. Há que se ressaltar aqui, né, que no realismo e no naturalismo também interessava a seus autores a realidade, porém, né, a que era almejada no século XIX, dizia respeito ao real universal intimamente ligado ao homem, ou seja, a realidade inerente a todo ser humano. E falando agora sobre o uso da linguagem, né, os autores pré-modernistas, eles buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial também, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Então, dos autores pré-modernistas, né, como Lima Barreto, foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível,
próxima à oralidade corrente no país. Então, essa tentativa do autor, né, criador da obra, do autor, né, da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, né, então essa tentativa de escrever em uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. Ok? Bom, aqui eu trouxe, né, alguns autores que mais se destacaram no período, né, do pré-modernismo no Brasil, tá? Esses autores pré-modernistas tiveram grandes destaques aqui nesse momento, tá? Bom, eu trouxe aqui Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Eu irei fazer um breve resumo sobre cada um deles, ok? Sobre cada um deles, ok, pessoal? Bem, nesse momento, né, os escritores eles assumiam uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Então, por isso, muitos escritores pré-modernos romperam com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploraram temas históricos, políticos e econômicos também. Isso porque o Brasil passava, né, por momentos como a República do Café com Leite e inúmeras revoltas, como é o caso da revolta da vacina, né, revolta da chibata, revolta da armada e também a revolta de Canudos. Então, os pré-modernistas que mais se destacaram na prosa foram esses aqui, né? Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Então, vamos lá, vou começar falando aqui do Euclides da Cunha, tá bom? Euclides Rodrigues da Cunha. Esse é o nome completo dele, né? Euclides Rodrigues da Cunha. Nasceu em 1866 e faleceu em 1909. Ele foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo e engenheiro brasileiro também. Ele ocupou a cadeira de número 7, lá na Academia Brasileira de Letras, né, nos anos de 1903 a 1906. Ok, pessoal? Ele publicou a obra Os Sertões, Campanha de Canudos, isso em 1902, a qual é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Então, a obra regionalista retrata a vida do sertanejo, né? E ele também publicou, né, a Guerra de Canudos, 1896 a 1897, no interior da Bahia. Bom, Graça Aranha, vamos falar dele agora? Graça Aranha, que nasceu em 1868 e faleceu em 1931. Né? O seu nome completo, José Pereira da Graça Aranha. Foi um grande escritor e diplomata maranhense. Né? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. Sua obra que merece destaque, né, é a obra Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo, tá? E outras obras também que merecem destaque, né, são elas Malas Arte, de 1914, A Estética da Vida, de 1921, e Espírito Moderno, de 1925. Ok? Agora nós vamos falar de Monteiro Lobato, que nasceu em 1882 e faleceu em 1948, né? Então, o seu nome completo, José Bento Renato Monteiro Lobato. Foi um escritor, editor, ensaísta e também tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX, né? Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E em 1918, ele publicou a obra Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Já em 1919, ele publicou a obra Cidades Mortas, livro de contos que retrata a queda do ciclo do café, ok? Retrata a queda, né, do ciclo do café, tá bom? Agora vamos falar de Lima Barreto. Exatamente, o nome completo,
Afonso Henriques de Lima Barreto, que nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Também ficou conhecido como Lima Barreto, né? Foi um escritor e jornalista brasileiro, né? Foi autor também de uma obra crítica veiculada aos temas sociais. E esse escritor rompeu com o nacionalista, né, ufanista, e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito numa linguagem coloquial. Nela, o autor faz crítica à sociedade urbana da época, ok? E, para encerrar, eu vou falar sobre o autor Augusto dos Anjos, exatamente, que nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Nascido na Paraíba, Augusto dos Anjos foi um dos principais poetas da literatura brasileira. Tá? Sua poesia aqui tem a peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e também do cientificismo naturalista. Inovação que faz com que seja situado, né, como um poeta pré-modernista. Ele escreveu uma única obra, tá? O livro de poemas chamado Eu, exatamente. Um livro de poemas chamado Eu, que foi publicado em 1912. Tá? Então, os poemas que constituem esse livro têm como característica principal o uso de uma linguagem tida como antilírica, porque foi marcada por expressões como escarro, verme, larva, e entre outras, né? Okay? Então, no plano temático, né, observamos a ocorrência de assuntos ligados à morte, à decomposição cadavérica, aos excrementos do corpo humano, né, o que resulta em um constante cenário de pessimismo, em que o eu lírico se vê ansioso, angustiado, despido de sonho e de esperança também. Então, o mais famoso de seus poemas intitula-se como Versos Íntimos, né? E nele nós notamos as principais características da escrita de Augusto dos Anjos. Eu vou ler só um trechinho desse poema chamado Versos Íntimos, que diz assim: Vê, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável. Né? Então, esse foi um trecho do poema, né? Versos Íntimos de Augusto dos Anjos, que nós podemos perceber, né? Esse sentimento de pessimismo, né? E também é uma linguagem totalmente antilírica, né? Que o poeta ele assumia em suas obras. Ok, pessoal? Bom, aqui eu separei 3 grandes obras, né, para mostrar para vocês aqui. Eu trouxe Os Sertões, de Euclides da Cunha, Campanha de Canudos. Trouxe também O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E também a obra O Urupês, de Monteiro Lobato. Então eu recomendo a leitura, né, a todos vocês. Leiam, que vocês vão adorar esses três livros também, tá bom? Podem ler. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos falando sobre o pré-modernismo no Brasil, tá bom? E agora, conforme o combinado, eu vou passar algumas orientações, tá? Da nossa prova de literatura, a nossa P2, né, de literatura do primeiro trimestre, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, a prova de literatura tem 10 questões, são 10 questões discursivas, tá? A prova vale 100, cada questão vale 10 pontos, né? São 10 questões, total da prova 100 pontos, ok? Bom, não esqueçam de colocar o nome completo na prova, tá? Gostaria que vocês respondessem a prova a caneta preta, evitem rasuras, por favor, e se precisarem utilizar o verso da prova, fiquem à vontade, tá? Não tem problema. Só colocar o número da questão e colocar a resposta ao lado, ok? Bom, na primeira questão, eu estou pedindo para fazer um breve resumo sobre o contexto histórico do naturalismo no Brasil, tá?
tá? Então vocês vão falar, vão dizer para mim o que estava acontecendo no mundo, né, nesse momento em que o naturalismo estava surgindo no Brasil, tá? Um breve contexto histórico, ok? Na segunda questão, vocês vão citar somente duas características do naturalismo no Brasil. Eu só quero duas, tá? Na terceira questão, vocês vão citar dois autores do naturalismo no Brasil, tá? E suas obras, né? Suas respectivas obras. Eu só quero dois, tá? Dois autores do naturalismo no Brasil, tá bom? Na quarta questão, vocês vão fazer um breve resumo sobre o contexto histórico do parnasianismo no Brasil, tá? O que estava acontecendo no Brasil e no mundo quando o parnasianismo estava surgindo no Brasil, tá bom? Na quinta questão, eu pedi para citar duas características do parnasianismo no Brasil. Eu só quero duas características, ok, pessoal? Na sexta questão, vocês vão citar dois autores do parnasianismo no Brasil e suas respectivas obras também. Só quero dois autores, tá? Na sétima questão, citar duas características do simbolismo no Brasil. Só quero duas características, ok? Na oitava questão, vocês vão apresentar, né, vão citar dois autores do simbolismo no Brasil e suas respectivas obras, tá? Só quero dois autores, tá, pessoal? Do simbolismo aqui no Brasil e suas obras, ok? Na nona questão, vocês vão descrever a origem do teatro brasileiro no século XIX. Eu esqueci de colocar, né, em algarismo romano, 19. Tá? Então acrescentem aí, por favor. Descreva a origem do teatro, né, do teatro brasileiro no século XIX, tá, pessoal? Como que o teatro brasileiro surgiu, né? Quando, aonde, né? Onde, melhor dizendo, né? Onde surgiu, quando, como, né? Como surgiu isso no século XIX, ok? Só isso. Descrever a origem, tá bom? E a 10ª questão, eu pedi para citar um dos escritores pioneiros do teatro brasileiro do século XIX. Só quero um nome só, um escritor só, ok? Só isso. Fácil, né? Desejo a todos uma boa prova, tá? Desejo também bons estudos, tá? Se caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá para o meu WhatsApp, todos já têm o meu contato, né? Podem me chamar lá, né? Podem me chamar à vontade, eu vou estar aqui pronta para atendê-los, tá bom? E se caso tiver alguma dúvida, também podem mandar para o meu e-mail, tá? Estarei aqui para ajudá-los, ok, pessoal? Então, bons estudos, boa prova, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!